Olá, amigos! A bicicleta sempre fez parte do dia a dia do brasileiro. Talvez por isso dificilmente paramos para pensar em como ela, seja por hábito, tradição ou necessidade, é tão importante para milhões de pessoas. O Sport TV Repórter vai mostrar que a chamada magrela passa por uma onda de aprovação. É uma alternativa aos engarrafamentos e traz benefícios para a saúde. Você vai ver histórias de quem não vive sem elas. A tecnologia avança. No esporte já temos um representante olímpico em Londres. Mas será que o Brasil está preparado para uma frota que já atinge 65 milhões de bicicletas? Vamos mostrar também a experiência europeia. Fomos à China. O governo investe para que elas se tornem o meio de locomoção de milhões de pessoas. Não polui o ar, não faz barulho, é saudável e não contribui para o trânsito caótico das grandes cidades. O Brasil tem uma bicicleta para cada 3 habitantes, metade delas usadas como meio de locomoção. Movida à energia das próprias pernas, a bicicleta vive uma inédita onda de aprovação. É a companheira de milhões de brasileiros. Um transporte que está cada vez mais presente. Mas será que estamos preparados para fazer dela um transporte do futuro? Nas Olimpíadas de Londres, o ciclismo dará nada menos que 54 medalhas. E o Brasil está nessa disputa. Prepare-se para conhecer um país que anda sobre 2 rodas e pegar carona na garupa de quem não vive sem elas. Para chegar ao nosso primeiro destino, atravessamos o Rio Amazonas. As águas turvas do mais extenso rio do mundo nos levam à ilha de Marajó, no estado do Pará. É ao norte da ilha que fica a pequena Afuá, conhecida como a Veneza Marajoara, por causa das ruas que alagam com a cheia do rio Afuá. Para não serem invadidas pelo rio, ruas e casas foram construídas sobre palafitas. A vida aqui é tranquila. Afuá vive da pesca, do comércio e da produção de 2 frutinhas roxas bem parecidas, o açaí e a abacaba. Aqui, ronco de motor só se for o dos barcos. Uma lei municipal proíbe a circulação de qualquer veículo motorizado, já que o peso danificaria a frágil estrutura de madeira que cobre as ruas. O único transporte permitido é a bicicleta. São 15 mil circulando entre os 15 mil habitantes de Afuá. Na cidade onde a vida acontece sobre 2 rodas, a velocidade é bem mais lenta. Ninguém parece ter pressa. As notícias do dia são divulgadas pela rádio comunitária, com alto-falantes em todas as ruas. E atenção, a viagem para Macapá, ferrobote Ana Camila vai estar saindo amanhã, às 7 horas da noite, com destino a Macapá. Sem carros nem motos, a tranquilidade só é afetada pelo vai e vem das próprias bicicletas. A única regra de trânsito é ser um bom piloto, para não sofrer nenhum acidente nesses caminhos tão estreitos. Há pouquíssimos lugares onde elas não são bem-vindas. Em geral, os moradores dependem da bicicleta para tudo, até para policiar as ruas.
E num passeio pela cidade, encontramos um modelo bem diferente. A gente também vai se locomover de bicicleta aqui em Afuá. Só que não é uma bicicleta comum, não. É essa aqui, olha, a gente vai andar de bicitaxi e o Roldão, que está aqui, vai ser o nosso bicitaxista hoje. O que é o bicitaxi exatamente? Explica pra gente. O bicitaxi, são duas bicicletas adaptadas e acabou formando esse quadriciclo, né? E como deriva do nome bicicleta, e ficou o nome bicitaxi. O nosso bicitaxi São Paulino tem aparelho de som, pisca-alerta, buzina, retrovisor, porta-CD e até painel de carro, só para dar um charme. Ele não mede velocidade, obviamente não mede gasolina, também não. Senão a nossa gasolina já tinha acabado. A invenção é fabricada nas oficinas da própria cidade. Quanto tempo demora para fazer? Olha, uma semana acho que dá pra fazer uma semana e meia. Tem muito pedido de bicitaxi? É sucesso aqui na cidade? Sempre o pessoal pede pra fazer. Aí é só o dono customizar do jeito que quiser e ter um transporte prontinho para toda a família. E que também ajuda a salvar vidas. Quando alguém está doente, basta chamar a Bicilância, que tem balão de oxigênio e maca, e transporta os moradores para o único pronto-socorro da cidade. Apesar de ter uma cidade assim, o norte do Brasil ainda é a região que menos pedala no país. É o Sudeste que concentra o maior número de pessoas que andam de bicicleta. Esta empresária paulistana enfrenta todos os dias uma via crucis para ir de casa ao trabalho pedalando. Hoje está um caos. O pessoal está no limite, né? Gisele Gasparotto adotou a bicicleta como meio de transporte há 6 anos. Apesar da dificuldade em circular no meio dos carros, quanta diferença. Da minha casa até o meu trabalho são aproximadamente 17 quilômetros. Esse percurso eu costumo fazer em meia hora, 40 minutos no máximo de bicicleta. De carro, a gente demora em torno de 2 horas. Lá vai ela, deixando o trânsito para trás. O que dá mais satisfação é isso. Todo mundo parado e você flui, anda. Essa sensação de liberdade é que é impagável. No caminho, encontra outras pessoas que fizeram a mesma escolha. Está todo mundo preso, na verdade. As pessoas estão cada vez mais impacientes, intolerantes, estressadas e a gente precisa fazer alguma coisa. Tem uma frase do Gandhi que diz que nós devemos ser a mudança que a gente quer ver. Então, cada um fazendo a sua parte, eu acho que a gente consegue, no futuro, quem sabe para os nossos filhos ou netos, mudar alguma coisa. Apenas meia hora por dia pedalando e a vida de Gisele mudou. Enfrentava todo esse trânsito. Não tinha muito tempo para me dedicar a alguma atividade física, né? Porque você já perde 2 horas no trânsito, aí trabalha o dia inteiro, depois chega em casa cansado, não tem muita disposição. E aí depois que eu comecei a ir trabalhar de bicicleta, eu sou dona do meu tempo. A empresária trabalha numa das ruas mais agitadas da capital, mas o dia dela começa bem mais leve por causa da bicicleta.
Ela me relaxa, na verdade, ela me traz um pouco mais de paciência, de tolerância para enfrentar o mundo corporativo, que também é bem estressante. Então, eu acho que é um complemento, né? A bicicleta acaba ajudando em todos os sentidos na minha vida, não só fisicamente, como mentalmente. Ganhar espaço entre carros, ônibus e pedestres é, sem dúvida, tão prazeroso quanto desafiador. A infraestrutura para o uso da bicicleta como meio de transporte ainda é precária no Brasil. Na maioria das cidades brasileiras faltam bicicletários e não há ciclovias suficientes interligando os bairros. Na cidade de São Paulo, são 52 quilômetros de ciclovias para 11 milhões de habitantes. O jeito é fechar avenidas inteiras. As ciclofaixas ligam 4 parques, numa extensão de 45 quilômetros, todos os domingos. Famílias, amigos, encontros movidos a 2 rodas. As ciclofaixas também ajudaram a diminuir uma trágica estatística, a das mortes de ciclistas na cidade de São Paulo. O relatório de acidentes de trânsito municipal revelou que em 5 anos, o número de mortes caiu quase pela metade. Mesmo assim, um ciclista morre por semana na capital paulista, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego. Trocar o acelerador pelo pedal exige cuidados. Na selvageria do trânsito brasileiro, ciclistas são presas fáceis. No último mês de março, num único dia, 3 acidentes mataram ciclistas em 3 cidades brasileiras. Em Brasília, um ônibus bateu de frente com um ciclista nesta rua. Na região metropolitana de Belém, um homem morreu atropelado por um caminhão ao tentar cruzar a BR-316 de bicicleta. Em São Paulo, a bióloga Juliana Dias estava a caminho do trabalho quando foi fechada por um ônibus na Avenida Paulista e caiu. Acabou atropelada por um outro ônibus que vinha atrás. Juliana, de 33 anos, era cicloativista. Na semana seguinte, a onda de protestos chegou a 35 cidades brasileiras. Dias depois, o ciclista Wanderson Pereira dos Santos morreu atropelado nesta estrada, no Rio de Janeiro, pelo empresário Thor Batista. Exames mostraram que o ciclista tinha vestígios de álcool no sangue. E os acidentes nem sempre são causados por imprudência. No ano passado, a violência no trânsito atingiu um grupo inteiro de ciclistas durante uma manifestação. Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2011. Imagens impressionantes mostram o momento exato em que o bancário Ricardo Neis, revoltado com a interdição de uma rua, avançou o carro contra um grupo do movimento Massa Crítica e fugiu. 12 pessoas ficaram feridas. O motorista responde a processo na justiça por tentativa de homicídio. Se defendeu dizendo que teria sido ofendido por ciclistas do grupo. Na época, o atropelamento aqui em Porto Alegre gerou protestos de ciclistas nos Estados Unidos, na França, na Espanha, na Argentina. Um ano depois, os manifestantes voltaram a subir em suas bicicletas para relembrar esse episódio de violência contra os ciclistas. No local do atropelamento, os manifestantes fizeram uma homenagem aos feridos. O ciclismo é um dos esportes mais perigosos do mundo, simplesmente porque a bicicleta ainda não tem seu espaço reconhecido. Pela lei, bicicleta é meio de transporte e o ciclista deve andar pela rua na mão dos carros. O Código Nacional de Trânsito obriga o motorista a respeitar a distância lateral mínima de 1,5 metro na hora de ultrapassar um ciclista. O ciclista ter segurança é uma opção pessoal dele, começando a procurar sempre vias secundárias, onde passem menos veículos, onde a velocidade seja mais baixa, procurando aquele caminho mais tranquilo para chegar lá. Respeitar todas as leis de trânsito, quanto mais ele seguir as leis de trânsito, mais o carro vai compreender o que ele está fazendo nas ruas, então isso aumenta a segurança. Prestar muita atenção no cruzamento, a maioria dos acidentes acontecem nos cruzamentos, então se você redobrar sua atenção no cruzamento, sua viagem vai ter o dobro da segurança. E o acidente é uma coisa que deixa todo mundo apreensivo, mas a gente deve lembrar que na mesma semana desse acidente em São Paulo, houveram outras 4 mortes de motoristas em colisão com ônibus também. Então o trânsito como um todo é uma coisa muito perigosa, é nisso que a gente deve pensar.
Será que essa falta de segurança pode inibir os ciclistas? Para este triatleta carioca, pedalar novamente nas ruas ainda está fora de questão. O economista Rafael Marques lembra com saudades da época em que competia provas de triatlo. Até o dia em que a querida bicicleta se transformou nesta montanha de ferro retorcido. 2 de outubro de 2010, Rafael já tinha rodado 110 quilômetros na estrada que liga o Rio de Janeiro a Magé quando foi atropelado. Já estava na reta final, veio um caminhão desgovernado, saiu da estrada, e me pegou por trás, bateu e arrastou alguns metros. E depois eu vim descobrir que o caminhoneiro tinha dormido no volante e saiu, bateu o caminhão no guarda-reio, bateu em mim. E percorreu ainda um bom trecho. Começava a luta pela recuperação. Foram mais de 20 cirurgias para restaurar 15 ossos fraturados, incluindo 4 vértebras e um osso da face. Rafael perdeu 60% da visão do olho direito. 1 ano e meio depois, ainda é refém da fisioterapia. Um acidente que mudou sua vida e seus planos. Eu ia pedir minha namorada em casamento no final do mês. A gente tinha 3 dias que a gente morava aqui, nesse apartamento. Então é todo um projeto de vida que você atrasa. Só vim pedir casamento agora, no final de 2011. Então você acabou adaptando uma maneira de você conseguir continuar pedalando, sem ter que ir pra rua. Exatamente. Instalei uma bicicleta aqui, chamado rolo, né, na verdade, que simula como se você estivesse na rua, mas não tem o vento no rosto, mas... Não tem o perigo. Com as marcas das cicatrizes pelo corpo, Rafael já se acostumou. Difícil mesmo é superar o trauma. Hoje em dia ainda te dá medo de voltar a pedalar na rua? Sim, eu tenho... Acho que vai ser isso daí eu vou reconquistando com o tempo. A confiança é um processo. Hoje em dia eu já estou começando a me acostumar com a ideia. Dificilmente para a estrada eu vou voltar, porque eu acho que te coloca numa situação muito arriscada, porque depende de outras pessoas. Este homem não tem escolha. É obrigado a conviver com os riscos do ciclismo de estrada. E ele pedala em busca de ouro. Estamos em Maringá, 435 quilômetros de Curitiba. E este não é um ciclista qualquer. A medalha de ouro no Pan-Americano da Colômbia em 2011 credenciou o paranaense a ir para os Jogos de Londres. Tranquilo, hoje vou para a roupa, tranquilo. Cansativo, mas... A preparação de Gregory inclui exercícios semanais numa plataforma vibratória que potencializa a contração muscular, um equipamento desenvolvido na década de 70 para os astronautas. Uma rotina dura que começou há 10 anos por acaso. Não deixa de puxar. Tá bom, Márcio. Pedalar não estava nos planos de Gregory, que já havia tentado nadar, jogar vôlei e até futebol. Tinha um técnico em Maringá que sempre me auxiliava. Ele falava: Gregory, vai pro ciclismo que você tem futuro no ciclismo. Em 2002, ele seguiu o conselho do amigo. Não demorou para ser campeão paranaense e bicampeão da Volta Ciclística de São Paulo, uma das competições mais importantes do país. Mudou o seu tipo físico depois do ciclismo? Como é que foi essa transformação? Muito, porque antes do ciclismo eu era bem gordinho, eu pesava aí
acima dos 90 quilos, né? Então eu perdi aí mais de 20 quilos. Ele perdeu peso e ganhou uma experiência valiosa que só o esporte é capaz de prover. O esporte, ele te leva ao caminho certo, sabe? Tanto em concentração, como disciplina, porque você tem que treinar todo dia, você tem que dormir cedo, então você fica com aquela disciplina, você tem que comer certinho. Aprendi muito com o ciclismo, aprendi muito mesmo. Hoje, nosso atleta olímpico pedala até 200 quilômetros por dia. A estrada até Londres está cada vez mais curta. Faltam apenas alguns meses. Poder representar o Brasil numa Olimpíada foi uma agradável surpresa para quem nunca imaginou chegar tão longe. Eu cheguei no patamar alto, que é ir para as Olimpíadas. Agora, o que eu queria mesmo era conseguir representar bem o Brasil. Chegar lá e fazer um bom papel. Não só chegar lá e terminar a prova, chegar lá com condições para brigar por uma medalha. Daqui a pouco, a tecnologia avança e chega às ruas. A bicicleta com preço de carro popular. A Magrela será uma das estrelas das Olimpíadas de Londres e uma cidade que tem mais bicicletas do que automóveis.